como o mundo dá voltas. Nessa eleição, muita coisa que se falou na esquerda, por conta do resultado eleitoral que não foi muito bom na eleição municipal, foi que a esquerda tem que aí voltar a falar da pauta dos trabalhadores, que é o que mais aí fez com que a esquerda ganhasse eleições no passado, e que a esquerda deveria se conectar também com os evangélicos, que hoje eles estão ali sempre votando na extrema-direita. O Lula reclamou muito do resultado eleitoral do PT. O Lula, que não se expôs na eleição no primeiro turno, ele só ajudou um candidato de esquerda, que foi o Boulos, que nem é do PT. No segundo turno aí ele está ajudando alguns, pouquíssimos. Nem se sabe se ele vai para Natal ajudar a Natália Bonavides, que está empatada lá em Natal com um candidato bolsonarista, para ter uma ideia aí de como ele não está querendo se expor. Mas ele nos bastidores falou aí poucas e boas para sua assessoria, para sua comunicação, dizendo que ó, não dá, a gente está aí perdendo terreno. A esquerda precisa voltar e o PT precisa voltar aí às suas bases. Porque senão o que acontece é que a gente tende a diminuir no futuro. Vai ficar cada vez pior porque a extrema-direita está avançando. O Lula começou aí a se reconectar com os evangélicos. Olha só como o mundo dá volta. Tem um deputado que em 2022 ele foi o principal deputado evangélico que disseminou fake news contra o Lula. Ele chegou a ameaçar de morte o Lula. Vou te mostrar o vídeo deste deputado ameaçando o Lula de morte. E depois eu vou te mostrar aqui foto de uma cartilha que ele disseminou ali. Ele começou a distribuir isso em igrejas de todo o Brasil. Ele imprimiu centenas de milhares desse folhetinho aqui. Já eu vou ler para você ter ideia de quem é. Aí, vamos lá. Tô falando aqui do senhor Ottoni de Paula. Ottoni de Paula é esse aqui, ó. Em determinado momento, em 2022, lá para julho, pouco antes da eleição, uns 3 meses antes, o Lula falou que o pessoal da esquerda e do PT deveria ir até as escolas, falar com os adolescentes para eles votarem, deveria ir até as casas das pessoas para falar diretamente com as pessoas que são aí da extrema-direita, com os evangélicos, para falar, olha, por que você não gosta da esquerda? Vamos lá fazer um mutirão e falar com as pessoas diretamente. Essa foi a resposta do Ottoni de Paula. Com vocês. Visitar minha esposa. Ir lá em casa, então, inimaginável. Sabe por quê? Porque lá no Rio de Janeiro, a gente tem um método de tratar bandido. Lá no Rio de Janeiro, isso é no Rio, é na bala. Então, não venha atravessar a escola de meus filhos, não venha tentar abordar minha mulher, não venha tentar visitar minha casa, porque vai ser na bala. Estão me ouvindo? Vai ser na bala. Na bala, ameaçou em matar o Lula e os petistas. Evangélico, temente a Deus, cidadão de bem conservador, na bala. Imagina Jesus Cristo vendo isso, na bala, que coisa, né? A pessoa só quer falar contigo, você quer receber na bala. Pois bem, logo depois disso, o Ottoni de Paula, ele começou a disseminar essa cartilha aqui, ó, contra o Lula. Vai ser difícil aí você pausar para ler. Bom, vou aumentar aqui. Quem quiser pausa para ler só metadinha aqui da cartilha. Entre outras coisas, ele diz que o Lula é contra a vida e a favor do aborto, ele é a favor da ideologia de gênero e tirar a inocência das crianças, cristão não vota em quem é a favor da liberação de drogas, e o Lula tem aliados satanistas, segundo ele, e que aí por isso não se pode votar no Lula. O Lula finge, mas é totalmente contra a igreja e tem planos para fechá-la. O Lula quer fechar a igreja, olha só. Quem vota em Lula vota a favor do comunismo. Quem vota em Lula, votar em Lula é ficar a favor de quem defende banheiro multigênero. Imagina um homem usando o mesmo banheiro que a sua filha. Isso não pode acontecer. Lula e Dilma tentaram aprovar o projeto que previa prisão de padres e pastores. Olha só onde vai aí ó, as mentiras dele. Que Lula e seus aliados querem desconstruir o conceito de homem e mulher conforme Deus criou. Ele é aliado do PSOL, a turma que quer legalizar o furto. Lula também é a favor do projeto de lei que permite crianças mudarem de sexo mesmo sem consentimento dos pais ou responsáveis. Tudo mentira aí. Um monte de mentira. Tudo eles vão ali, ele mete uma mentira aí no meio. Aí fala, Lula é a favor da ditadura. Além disso, é contra a liberdade de expressão e a favor da censura. Ele é a favor do uso da linguagem neutra. Aí, não tem cabimento usar todes ou menine. Aí, segundo denúncias, Lula tem possíveis ligações com o PCC e tem a foto do líder da facção. Além disso, Marcos Valério já tinha denunciado essa ligação em delação premiada. Ele é amigo do ditador da Nicarágua, que persegue padres, freiras e pastores. Esse é o tipo de presidente que você quer para o Brasil?
ele começou a disseminar essas fake news e, além das redes sociais dele, ele imprimiu e ele foi pessoalmente em igrejas do Nordeste, onde o Lula tinha mais votos. Lembrando que o Antônio de Paula é do Rio de Janeiro. Ele foi no Nordeste disseminar aí essas fake news e distribuir centenas de milhares de panfletos como esse. Não sei como o Antônio de Paula não está caçado. Mas Brasil, né? A extrema-direita faz o que quer e fica por isso mesmo. Pois bem, eis que o Antônio de Paula mudou. Mudou muito o Antônio de Paula. Você vê como é o Lula, né? O Lula ele consegue fazer as coisas que muitos da esquerda não têm estômago de fazer. O Lula consegue convergir com qualquer um. O Lula vai lá e traz pro lado dele. Obviamente, a gente precisa de embate contra a extrema-direita? Precisa. Mas o Lula consegue pegar um ou outro que ele fala, esse aqui dá para eu trazer pro meu lado. Vem cá. Melhor aqui que esteja do meu lado e esteja aí usando os seus métodos criminosos a favor da esquerda do que eles usando os métodos criminosos a favor da extrema-direita. Então, o mesmo Antônio de Paula, aqui ó, com um semblante muito diferente, até a cara de quem tá aqui atrás, assim, que? Agora, outubro de 2024. O mesmo Deus, em um momento delicado da recente história do Brasil, lhe usou o presidente Lula para manter a nossa liberdade religiosa, que era, à época, ameaçada. O senhor sancionou a lei da liberdade religiosa no Brasil. Naquela ocasião, disse Vossa Excelência, a partir de agora é livre o direito de criar uma igreja e praticar uma religião. Quis Deus que fosse pelas mãos daquele que foi acusado de que fecharia as igrejas, que tal direito fosse garantido. Agora, é no seu governo, presidente Lula, que o projeto que cria o Dia Nacional da Música Gospel seja sancionado pelas mãos de Vossa Excelência, virando lei nacional. Talvez estejamos entre os brasileiros mais contemplados pelos programas sociais de seu governo, já que os mais pobres e necessitados, os quais Jesus sempre dedicou a maior parte do seu tempo, formam a maioria esmagadora de nossos irmãos. A visão social de seus governos, que essa gente humilde de Deus tem o poder ou tem condições de comer por causa do Bolsa Família e onde morar por causa do Minha Casa e Minha Vida. E também, graças a essa visão social, que nossas igrejas passaram a ter mais doutores e professores. Gente que jamais poderia ter um diploma de curso superior se não fosse a visão do governo de Vossa Excelência. Em nome da minha consciência cristã, quero lhe agradecer, presidente, em nome de todos esses irmãos espalhados pelo Brasil. É a mesma pessoa, tá? É a mesmíssima pessoa. O cara que tava ali dizendo que... ele é assim, ó, pro Lula. Lula, blá, blá, blá. Alguém segura o microfone pra ele. Lula, aquele que foi acusado de fechar a igreja. Porra, foi você que acusou. Foi você que saiu do Rio de Janeiro, foi até o Nordeste entre o primeiro e o segundo turno da eleição. Lembremos, ele se reelegeu deputado, aí ele tinha ali 4 semanas até o segundo turno em que ele podia fazer o que quisesse. Ele saiu do Rio, foi até o Nordeste distribuir aí centenas de milhares de panfletos dentro das igrejas ligadas a ele para dizer que o Lula ia fechar a igreja. Agora ele vem e fala, né? Quis Deus que fosse pelas mãos de Vossa Excelência, presidente Lula. E nós, os evangélicos, somos os mais contemplados pelos programas sociais do seu governo. Temos o que comer graças a você, Lula. Temos onde morar graças a você. E aí o pessoal da igreja dele, todo mundo assim pro Lula. Aí você deve estar falando, Thiago, o que o Lula fez nesse dia? O Lula sancionou o Dia Oficial da Música Gospel. Aí você tá falando, mas Thiago, então vai ser feriado? Não, é só um dia qualquer. Como tem aí dia disso, dia daquilo, um monte de dia. Cada dia é dia de alguma coisa e não é feriado. E muitas vezes, a maioria dos dias, ninguém nem sabe do que é o dia. Pois bem, um dia aí do ano vai ser Dia da Música Gospel. O projeto, Thiago, foi um decreto do Lula? Não. Foi aprovado pela Câmara e pelo Senado. O Lula só sancionou. O Lula só fez assinar. O trabalho do Lula, assinar o projeto. Só que o Lula nos bastidores, ele começou a falar aí com o Antônio de Paula, com outros líderes evangélicos, começou a falar, ó, vamos aqui convergir e tal, vamos aqui ver como a gente consegue caminhar junto e vamos pra cima aí, vamos melhorar aqui as condições uns dos outros. E aí o que aconteceu? O cara agora endeusando o Lula. Olha, é Jesus no céu e Lula na terra agora pro Antônio de Paula. Eu queria ver a carinha do Jair Bolsonaro assistindo esse... O Antônio de Paula era um dos maiores golpistas bolsonaristas. O Antônio de Paula só pulou do barco, eu lembro do dia que eu fiz um vídeo aqui dando risada, ele só pulou do barco quando foi lá em novembro do ano passado,
os bolsominions estavam na frente dos quartéis e o Alexandre de Moraes mandou prender um monte de gente. Não dos que estavam na frente dos quartéis, mas um monte de bolsonarista. E aí, naquele dia, horas depois, o Otônio de Paula fez um vídeo dizendo... Aliás, ele deu uma entrevista na Jovem Pan. Chamaram ele lá para detonar o Lula e o Alexandre de Moraes. E ele falou que o Bolsonaro estava se acovardando, que o Bolsonaro tinha que respeitar o resultado da urna, que o Bolsonaro estava aí insinuando que a urna eletrônica não funcionava e que isso era errado. E aí, ele pulou do barco bolsonarista porque ele percebeu, se eu ficar aqui nesse barco, vou ser preso. Então, até o momento em que ele achava que tinha a chance do Bolsonaro ganhar a eleição, ele estava junto com o Bolsonaro na tentativa de golpe, estava junto com o Bolsonaro nas fake news contra o Lula, estava inclusive sendo um dos mais radicais, ameaçando de morte o Lula e os petistas. Quando ele viu, opa, parece aí que vai dar ruim. E na hora ele mudou o discurso, falando, não, gente, a urna funciona, o Bolsonaro tá errado, o Bolsonaro tá sendo irresponsável, tá sendo covarde de fazer o que tá fazendo. Não, Nananina não. Depois ele voltou aí a fazer acenos ao bolsonarismo, mas cada vez mais acenos à esquerda. Então o pessoal da esquerda, aí, gente ligada ao Lula, viu, peraí, ele tem muita... mesmo o Otônio de Paula é um deputado que depende do bolsonarismo para se eleger e depende do bolsonarismo para ter alcance? Não. Por quê? Porque ele é ligado a muitas igrejas evangélicas. No Brasil inteiro, não só no Rio de Janeiro, no Nordeste, como a gente vê, também. Então, traz esse cara para o nosso lado, antes conosco do que sem a gente. Tinha uma frase lá do filme O Poderoso Chefão que ele falava: tenha os seus amigos perto e os seus inimigos ainda mais perto de você. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta e olha como as coisas vão mudando, hein? Falou!